Estado oficializa a entrega de novos carros e ambulâncias para a área da saúde. Você vai ver também. Banco Central informa novas funções para o Pix. Entrega de medicamentos controlados terão nova versão a domicílio. Igreja Internacional da Graça de Deus promove campanhas no Setembro Amarelo por todo o país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos, chegando com mais uma edição do Informe Região para você nesta terça-feira de friozinho, né? Temperaturas em queda durante essa terça. O dia amanheceu lá com os seus 18 graus, mas agora já está chegando ali na casa dos 16, bastante vento gelado, que é a formação aí desse ciclone que veio do mar, passou ontem com muita chuva, muito vento, teve áreas aí de bastante estragos devido a um tornado que foi alcançado aqui no estado, mas sem riscos aí de vida, enfim, diferente do nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul, que ainda está contando os prejuízos dessas chuvas, né, desde sábado, no caso deles aqui desde domingo, e lá já tem 4 pessoas que foram a óbito devido a deslizamentos e enxurradas. Aqui no estado, a contabilidade é de danos materiais. O município de Praia Grande ainda está averiguando o que aconteceu de prejuízo por lá, que talvez tenha sido o mais atingido. A Serra Catarinense também vai fazendo uma contagem dos estragos. Já se sabe pelo menos que a ponte que faz o caminho da neve ali na serra ficou bem estruturada, que ontem com mais de 2 metros de nível alto do rio, deu tudo certo, a ponte ficou no lugar, não deu problema nenhum de estrutura, enfim, mas algumas pessoas vão contando os prejuízos. O que se sabe é que esse ciclone está indo para o alto mar e também se deslocando para a região sudeste. Aqui vai vir o friozinho, mas não está descartada a previsão de chuva para amanhã e para o feriado de quinta-feira, mas nada muito alarmante como foram esses 2 últimos dias, mas cuidado sempre é bom. Qualquer informação procure a Defesa Civil. Pela segunda semana seguida, a previsão do mercado financeiro subiu a projeção do crescimento da economia neste ano, mas a estimativa da inflação também está bem alta. A previsão do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto este ano subiu, passando de 2,31% para 2,56%. A estimativa semanal está no Boletim Focus do Banco Central. Já para o próximo ano, a expectativa para o crescimento da economia brasileira é de 1,32%. De acordo com o IBGE, superando as projeções no segundo trimestre do ano, a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os primeiros 3 meses de 2023. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses e no semestre essa somatória chega a 3,7%. Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, teve elevação de 4,9% para 4,92%. E para 2024, a estimativa ficou em 3,88%. A previsão para esse ano está acima do teto da meta de inflação de 3,25%. Influenciada pelo aumento da gasolina, a inflação oficial acumula 2,99% no ano. Em 12 meses, o aumento é de 3,99%. E a expectativa é de que a taxa de juros encerre 2023 em 11,75% ao ano. Já para o fim de 2024, a estimativa é que a Selic caia para 9% ao ano. O Banco Central informou que em breve o Pix pode ter novas funções. A ideia é usar a forma de pagamento em transportes, pedágios e até estacionamentos.
O Banco Central informou que o Pix vai poder ser usado futuramente em outros casos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. A informação consta no relatório de gestão do Pix. O documento traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta de pagamentos, entre 2020 e 2022, além de previsões sobre novas funcionalidades que podem ser incorporadas em breve. O Banco Central também reafirmou que o Pix pode ser usado em operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e serviços no exterior. No mês passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix poderia ser uma alternativa ao cartão de crédito. No relatório divulgado nesta segunda, o Banco Central informou que existe a possibilidade de estabelecer regras que viabilizem mecanismos de garantia, possibilitando que o Pix seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados. Os medicamentos controlados poderão continuar a serem entregues em domicílio. A Anvisa alterou a norma e incorporou a medida adotada durante a pandemia da Covid-19. Até o dia 21 de setembro, a entrega de medicamentos controlados em domicílio já estava permitida, mas de forma temporária. Só que agora a diretoria colegiada da Anvisa aprovou a medida que permite a continuidade desse serviço. Por meio de nota, a Anvisa informou que decidiu incorporar a mudança à legislação vigente, considerando os benefícios para a população e o atendimento dos requisitos de controle estabelecidos. Assim, a permissão de entrega remota será incluída na portaria que regulamenta a entrega e a venda de medicamentos sujeitos a controle especial no país. E para fazer a entrega desses remédios controlados, continuam valendo as mesmas regras da venda presencial. O passo a passo é o seguinte: primeiro, o estabelecimento deve buscar a receita médica ou solicitar um envio de forma eletrônica. Depois, o farmacêutico deve conferir as informações da receita e já orientar o paciente sobre os cuidados necessários. E aí, quando receber o medicamento, o paciente assina a receita e a entrega ao entregador. Essa receita deverá ser levada às farmácias e drogarias para que sejam mantidos os registros para acompanhamento do paciente e fiscalização pelas autoridades sanitárias. Essa entrega remota passa a ser permitida para estabelecimentos privados, públicos e também para programas governamentais. Já pela internet, a venda de medicamentos controlados continua proibida, segundo informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A seguir, as ações da Igreja da Graça para o Setembro Amarelo. Você quer ter sucesso? Você quer ser uma pessoa abençoada? Siga a Deus bem de perto. Estreite o seu relacionamento com Ele cada vez mais. Seja fiel e a benignidade e a fidelidade de Deus vai te alcançar. Não deixa nada te afastar. Mas a pessoa está dentro da igreja, mas não está perto de Jesus. Mas a pessoa vem para o culto, ela está na igreja, mas a comunhão dela com Deus não está tão boa como deveria estar. Mas por quê, pastor? É uma frieza que entra. Uma frieza. Às vezes a pessoa está se relacionando com coisas erradas, até com pessoas erradas muitas vezes. E isso acaba afastando a pessoa da presença. É uma coisa muito sutil que o diabo vai usando para desviar o cristão do caminho de Deus. Ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém. A pessoa vai dando ouvido ao inimigo, vai dando ouvido, e ela vai gradativamente se afastando da presença, e a alma dela vai ficando doente, vai ficando triste, deprimida, ela vai perdendo o prazer da vida, porque está longe do Deus Todo-Poderoso.
Mas quando ela volta e fala, não, Jesus, eu quero seguir o Senhor de perto. O dia da Santa Ceia é para nossa comunhão íntima com o Pai, onde a gente bebe o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados, onde nós comemos o corpo de Cristo que fortalece o nosso corpo. Para quê, pastor? Para a gente seguir Jesus bem de perto. Diga amém, irmãos. Bem de perto, porque o tempo está passando, Jesus está cada vez mais próximo de voltar para buscar a igreja, isso é fato, o tempo está passando, tudo está se cumprindo e a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. É nesse tempo agora que o diabo vai fazer de tudo para nos afastar de Deus. É neste tempo agora. Mas aqueles que amam ao Senhor devem buscá-lo de todo o coração, crer na palavra, porque como foi dito, tudo vai se cumprir. Em nome de Jesus. No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos conversar com o terapeuta e psicólogo Samuel Oliveira sobre ansiedade. Tudo que rola na internet, síndromes, o que é a ansiedade, o que ela faz bem, o que ela faz mal no seu dia a dia, na sua vida. Tudo isso e muito mais você acompanha nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Quiz Sabedoria. Qual foi o nome do rio em que João Batista batizou Jesus? Opção A, Rio Tigre. Opção B, Rio Eufrates. Opção C, Rio Nilo. Opção D, Rio Jordão. A resposta certa é a opção D, Rio Jordão. O Rio Jordão desempenhou um papel significativo em vários eventos bíblicos. Além de o batismo de Jesus ter sido realizado no local, ele também foi atravessado pelos israelitas liderados por Josué, quando entraram na Terra Prometida, em Josué capítulo 3, versículos 14 a 17. Quiz Sabedoria. Uma fazenda do estado do Mato Grosso foi modificada nos últimos meses para dar lugar a um tipo de criação especial. O dono da propriedade decidiu criar abelhas. Segundo ele, o objetivo é de que elas contribuam para a melhoria da produtividade do campo. A técnica, embora conhecida há décadas, está sendo difundida cada vez mais em Canarana, cidade do estado de Mato Grosso, num projeto que envolve produtores rurais, uma fundação e a prefeitura, e que, além de gerar até 30% de ganhos no entorno das caixas, tem como objetivo também proporcionar renda a assentados. O fazendeiro Sérgio Pascoalotti, da Seriema, tem 520 hectares em produção e usou uma pequena área para testar a polinização assistida neste ano. Apicultores do país têm sofrido perdas de milhões de abelhas devido ao uso irregular de fipronil, agrotóxico que não deve ser lançado por aviões agrícolas. Foram ao menos 80 milhões de abelhas mortas na Bahia e 100 milhões em Mato Grosso, na região de Sorriso. Iniciado no primeiro semestre, o projeto Semeia distribuiu até aqui 200 caixas de abelhas, das quais 160 foram entregues pela Fundação Bung e 40 pelo governo estadual, segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Canarana, Cleiton Dias de Souza. Canarana é considerada a capital nacional do gergelim, que proporciona um mel considerado muito bonito pelos pequenos agricultores. O litro é comercializado por valores entre R$ 80 e R$ 100. Cada assento tem uma área de 12 hectares, 4 deles de reserva legal. A cidade mato-grossense tem área de cerca de 75 mil hectares, o equivalente a 105 mil campos de futebol de cultivo do gergelim, 30% mais que na safra anterior. A intenção do Semeia, segundo Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação, é que os assentados obtenham renda para contribuir para o que efetivamente fiquem em seu território e que o desenvolvimento seja saudável.
O mês de setembro já começou e com ele se iniciam também as ações da campanha do Setembro Amarelo pelo país. No Rio de Janeiro, a Fundação Graça de Comunicação realizou um evento no último sábado para os moradores da Cidade de Deus. E nas ruas de Salvador, o projeto desse final de semana passado foi promovido pela Fundação Graça da Bahia. Coletes e balões amarelos para fazer referência à campanha de conscientização sobre o suicídio na Bahia. Nas ruas de Salvador, o grupo de voluntários encenou e cantou palavras de amor e valorização da vida. Jesus morreu para que você tivesse vida. A ação promovida pela Fungrab, a Fundação Graça da Bahia, levou mensagens de esperança a quem mais precisa. Você é um espelho. Conhecer o seu, você é precioso. Além disso, uma palestra sobre prevenção do suicídio também foi realizada. É um trabalho social lindo, imagine, nós temos aqui bem mais de 100 pessoas. Olha lá, você não está sozinho, sozinha, pode ver ali outra dando um abraço ali, abraçando as pessoas. Vejam bem, em todas as partes dessa localidade nós temos equipes aqui trabalhando nesse intuito, nesse propósito. Abençoar, ajudar. Olha bem, minha esposa inclusive está ali agora abordando uma senhora, falando do amor de Deus para uma senhora. Tem sido de grande valia esse trabalho aqui da Fungrab, aqui no estado da Bahia. Já o estado do Rio de Janeiro é atendido pela Fungraco, a Fundação Graça de Comunicação. Lá, o palco da ação desse fim de semana foi a Cidade de Deus, que também recebeu uma palestra sobre a campanha. A gente sabe que a questão da depressão é algo que tem envolvido muitas pessoas, tem atingido muitas pessoas, e muitas pessoas acabam sofrendo de uma forma silenciosa. Então eu creio que tanto para aquela pessoa que está sofrendo, com algo semelhante, ou alguém que tem alguém sofrendo, isso é uma maneira dela poder, de alguma forma, auxiliar essa pessoa e aquela também poder buscar um auxílio, que é isso que nós esperamos aqui hoje. Os moradores da comunidade ainda contaram com uma série de serviços oferecidos pela Graça em Ação, parceira do projeto. Teve atendimento médico com verificação dos sinais vitais, eletrocardiograma com pré-laudo, tipagem sanguínea, fisioterapia, eletroterapia, avaliação com nutricionista, atendimento psicológico, auxílio em serviço social e orientação jurídica. Eu acredito que hoje aqui a gente vai ter um número excessivo de pessoas que vão sair daqui bem felizes, com aquilo que elas irão conseguir. Tanto no Rio quanto em Salvador, as fundações idealizadoras dos projetos da campanha Setembro Amarelo têm parceria com a Igreja Internacional da Graça de Deus e colocam a fé como principal meio de valorização da vida, o caminho para a redução dos números do suicídio. Anualmente, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Uma estatística que poderia ter sido engrossada pela Rosimar alguns anos atrás. Veio a primeira tentativa de suicídio, onde eu tentei dar um tiro na cabeça. Djavan não tentou, mas chegou bem perto da morte. Até pensar em tirar minha vida, eu pensei. Ambos foram consumidos pela depressão no passado. Pensaram que para eles não havia saída, mas tudo mudou. Comecei a frequentar os cultos, cheguei na igreja e ouvi palavras maravilhosas e depois eu fui pro show da fé. Fui tentando entender o que Deus tinha para mim e Deus foi trabalhando. Eu via que o pastor Jaime também, ele teve essa questão de ataque de pânico. Ele dizia, toda vez quando o mal vier, você diga, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. E aí eu usei aquelas palavras, peguei para mim e fui me firmando. Foi o mesmo caminho trilhado por Rosimar. Hoje uma mulher realizada, feliz, movida pelo Espírito Santo. Jesus me resgatou, ele tirou da lamaçal de lamas. Deus me deu essa palavra e me trouxe para o reino do Filho da Luz, Jesus hoje é tudo para mim. E novas histórias como essas já começam a ser escritas por meio das ações de combate ao suicídio, realizadas nesse fim de semana. E a campanha continua.
A FIC, Fundação Internacional de Comunicação, realizará ações de conscientização em São Paulo no dia 16 de setembro. E no dia 18, uma palestra de prevenção ao suicídio será realizada em Vitória pela FUESA, a Fundação Espírito Santo de Comunicação. E lembrando, né, Setembro Amarelo, o mês que todo mundo pensa aí nessa questão, né, da saúde mental. Procure ajuda. A Igreja Internacional da Graça de Deus, em todas as suas unidades, tem o seu pastor disponível para conversar com você, para te acalentar. Tem também o Mulheres que Vencem, tudo isso para te ajudar, te orientar a, quem sabe, aí espiritualmente, psicologicamente, se acalmar e colocar as ideias no lugar. É sempre importante pedir ajuda, não é vergonha nenhuma. Por isso, há esses movimentos dentro também da igreja. Então, por favor, né, se coração apertar um pouquinho mais forte e a cabeça der uma perturbada, vá até uma igreja, converse, abra o seu coração e quem sabe lá você receba uma orientação para que um caminho de paz siga na sua vida. Primeiro, converse. Não tome nenhuma atitude antes. E atenção, a Administração Municipal de Criciúma esclarece por meio de nota que recebeu com preocupação a nova decisão judicial que impactou diretamente no processo licitatório em andamento para a contratação de empresas responsáveis pela coleta de lixo e a destinação final de resíduos sólidos. De acordo com a nota ainda da Prefeitura Municipal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina acatou o pedido de efeito suspensivo à apelação impetrada pelas partes interessadas e que resultava na suspensão temporária do processo licitatório. Segundo o TJSC, a medida foi tomada considerando a necessidade de analisar detalhes e argumentos levantados pelas empresas envolvidas na disputa, visando garantir a integridade do processo e o cumprimento da legislação vigente. O município de Criciúma aguarda a apuração dos procedimentos para que sejam conduzidos de forma transparente e justa, mas espera também que essa situação entre empresas e a justiça seja solucionado de maneira célere, considerando que todo tipo de insegurança jurídica prejudica o andamento do serviço público e causa preocupação à população. Ou seja, enquanto não se resolve quem vai coletar o lixo em Criciúma, corre-se o risco de ninguém fazer o serviço. Mas, por enquanto, a coleta continua normal, continua sendo feita, tudo certinho, mas se o imbróglio continuar daqui a pouco, nós vamos sofrer também. Como diz a nota, tomara que tudo se resolva bem mais rápido do que a gente imagina. E se você está procurando um emprego aí para começar setembro numa boa, quem sabe? Confira agora as vagas que estão disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, há uma vaga de auxiliar administrativo, 5 vagas de consultor de vendas de internet, uma vaga comercial, uma vaga de administrativo financeiro, 4 vagas de atendente em fast food, 2 vagas de vendedor interno em marketing, 3 vagas de vendedor, uma vaga de agente de viagens, uma vaga de pré-vendedor em energia solar e uma vaga de recepcionista. Na cidade de Sara, uma vaga de técnico de enfermagem, uma vaga de técnico em eletrônica, uma vaga de motorista, uma vaga de auxiliar administrativo, uma vaga de técnico de informática e uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de vendas para telemarketing. Em Cocal do Sul, 2 vagas de auxiliar de produção, uma vaga de motorista de operador de caminhão MUC, uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de cozinheiro, uma vaga de soldador e uma vaga de assistente de vendas. Em Forquilinha, uma vaga de engenheiro e técnico químico, uma vaga de vendedor, uma vaga de inspetor de qualidade, uma vaga de escrita fiscal, uma vaga de conferência de inspetor de qualidade e uma vaga de assistente contábil. Em Morro da Fumaça, uma vaga de vendedor externo, uma vaga de analista de qualidade, uma vaga de analista técnico industrial, 2 vagas de auxiliar de produção, uma vaga de motorista de caminhão. Na cidade de Uruçanga, uma vaga de vendedor, uma vaga de coordenador de qualidade, uma vaga de analista fiscal contábil, 15 vagas de auxiliar de produção e uma vaga de auxiliar de cibersegurança. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, no Sala de Entrevistas de hoje, vamos falar sobre ansiedade.
No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos conversar com o terapeuta e psicólogo Samuel Oliveira sobre ansiedade. Tudo que rola na internet, síndromes, o que é a ansiedade, o que ela faz bem, o que ela faz mal no seu dia a dia, na sua vida. Tudo isso e muito mais você acompanha nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, muito conhecido, mas que fala muito ao nosso coração cada vez que nós pronunciamos, esse versículo muito abençoado. Amém? Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém, Jesus? Talvez você já tenha uma caminhada com Cristo, talvez você já entregou a tua vida para ele, mas tem áreas na tua vida que ainda está confusa, tem área na tua vida que talvez você não está conseguindo vencer. O segredo é ter a confiança nele total, não somente 90%, 99%, mas sim 100%, porque ele é o amado das nossas almas, ele cuida de nós. Então mantenha o teu coração firme, amém, na palavra de Deus, na fé no Senhor Jesus, e com certeza você será uma mulher que vence, amém? Fica aqui meu abraço, em nome de Jesus. Setembro, o grande mês das maravilhas de Deus. Um grande propósito na mesma fé do missionário R.R. Soares. E eu já senti de Deus e vou fazer no mês de setembro, vou tratar todos vocês a pão e água. E eu quero dar para você vai fazer uma campanha comigo com um copinho d'água na sua casa e um pedaço de pão. A Bíblia diz: eu abençoarei a vossa água e o vosso pão. Então, meu irmão, é tratamento sério e beber com fé. Venha estar conosco a cada domingo para receber esta grande bênção através do pão e da água, que trará a todos a cura de todas as enfermidades que está em vosso meio. Domingo, às 8h da manhã e às 19h. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Na Igreja Internacional da Graça de Deus. O governo do estado fez ontem a entrega de novos carros e ambulâncias para instituições de frota e substituições de frota, e também alguns hospitais aqui do estado fazerem aí essa substituição dos carros que eram utilizados. O governo do estado realizou a entrega de 25 novos veículos para setores da Secretaria de Saúde na manhã desta segunda-feira, em evento realizado no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis. O governador Jorginho Melo e a secretária de Estado de Saúde, Carmen Zanotto, repassaram para as mãos dos representantes das unidades beneficiadas as chaves dos novos veículos destinados à renovação da frota. Esses 25 veículos, eles vão substituir os veículos que nós temos locados, vão atender a nossa rede de hospitais próprios, ou seja, os hospitais da Grande Florianópolis e também do interior do estado de Santa Catarina, atender duas regionais, a regional de Chapecó e a regional de saúde de Blumenau, além do prédio da Secretaria de Estado da Saúde para os serviços administrativos e vigilância sanitária. Também temos uma nova ambulância para o Hospital Governador Celso Ramos. São veículos adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Saúde, Governo do Estado de Santa Catarina. Com investimento total de R$ 3,2 milhões, a aquisição dessas viaturas representa uma estratégia para a redução de custos na Secretaria do Estado da Saúde, que até então utilizava veículos alugados para atender a demanda de transporte em alguns setores. O aluguel desses veículos era cerca de R$ 4,8 milhões a cada 4 anos.
Exatamente, além da economia da locação, a gente tem a segurança, que são veículos novos para atender às demandas administrativas dos nossos hospitais próprios do estado de Santa Catarina e da Secretaria como um todo. O nosso Hospital Infantil Joana de Guzmão, nossa Carmela Dutra, nosso Hospital Governador Celso Ramos, Hospital Nereu Ramos, Hospital Regional São José, o Instituto de Psiquiatria e o Hospital Santa Teresa. São todas as nossas unidades próprias, porque além desses da capital, então, nós temos os hospitais do interior, que são os hospitais de Joinville, Lages, Ibirama e Mafra. A secretária ainda falou sobre as novas ambulâncias que serão trocadas em breve. Estamos trocando as ambulâncias da frota do SAMU, tanto das unidades de suporte básico, que é aquela que não é tripulada por médico, tem enfermagem e o motorista, e também as de suporte avançado. Já fizemos uma troca importante nesse início de ano. As ambulâncias brancas, que a gente chama de atendimento básico dos municípios, normalmente elas são atendidas por emendas parlamentares nesse conjunto de municípios ou recursos e convênios através da Secretaria de Estado da Saúde. Sim, está no nosso planejamento, mas também os municípios eles têm feito as suas trocas das viaturas, que essas são da atenção primária em saúde. E nós falamos há pouco das ações da Igreja Internacional da Graça de Deus sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da saúde mental. E a ansiedade faz parte desse todo, e cada vez mais ela vem chamando a atenção das pessoas pelos seus malefícios. Mas há para controlar sem medicação e com boas terapias. É o que vamos conversar hoje no Sala de Entrevistas. Você se considera uma pessoa ansiosa? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, mas será que a ansiedade é mesmo o mal do século? E você sabia que a ansiedade não precisa ser necessariamente algo ruim? Para explicar melhor sobre isso, o psicólogo e terapeuta Samuel Oliveira vai conversar com a gente no Sala de Entrevistas. A gente precisa saber diferenciar o que é algo bom, o que é algo ruim. Eu acho que para isso o programa de hoje vai ajudar muito a nossa audiência a saber um pouco mais sobre a ansiedade, as suas emoções e principalmente fazer a gestão das emoções. Quando a gente não faz o gerenciamento do nosso dinheiro, o que acontece? Né? Não dá certo, falha, né? Ele acaba escoando para algum lugar. Né? O gerenciamento de uma água precisa passar pela tubulação para chegar até um objetivo. Na torneira, no vaso sanitário, na pia. E o gerenciamento da emoção, por que não é feito? A emoção ela precisa ser direcionada a um alvo e a um objetivo. A gente precisa proteger a nossa emoção, cuidar dela. A emoção desprotegida é igual uma água dentro de um encanamento furado. Vai para todos os lados. Então, a qualquer momento eu impulsivamente vou lá e compro uma coisa que eu não preciso. Isso é ansiedade. Qualquer momento eu falo que eu não deveria falar para a pessoa que eu mais amo. Isso é ansiedade. A qualquer momento eu firo os sentimentos do meu filho ou deixo de brincar com ele porque eu estou pensando no trabalho. Isso é ansiedade. Com o aumento da tecnologia, as informações são cada vez mais rápidas e acompanhá-las é um desafio para o nosso cérebro. As crianças de hoje em dia já nascem nesse meio digital e se habituam a isso, gerando cada vez mais dependência e ansiedade. Isso é o excesso da informação, essa intoxicação digital, né? Gera nas pessoas o que um dos meus professores, talvez você conhece, uma pessoa muito famosa, é o Dr. Augusto Cury. Sim. Ele descobriu que é a síndrome do pensamento acelerado. Então, a alta informação intoxica o indivíduo, gerando nele uma aceleração do seu pensamento. E a pessoa com o pensamento acelerado simula sintomas de TDAH, simula sintomas de ansiedade, simula sintomas de burnout, que é o vício em trabalho, o excesso de trabalho, simula vários outros sintomas. Mas é a síndrome, não é um transtorno em si. A diferença, o transtorno muitas vezes tem o fator trauma e genético, biológico, fisiológico. Alguém da família também tem. A síndrome não, você injeta muitos estímulos e você causa isso por uma intoxicação voluntária. Então eu me coloco num ambiente que me pressiona e aí eu acelero meu pensamento. Eu me coloco num meio virtual de muitos estímulos e aí eu acelero meu pensamento. Então, a alta de estímulos digitais hoje está gerando nas pessoas a síndrome do pensamento acelerado, que está simulando transtornos. E aí profissionais que não são treinados e capacitados para fazer esse feeling estão errando o diagnóstico. E por isso, saiu uma farmácia em cada esquina hoje em dia.
Para aprender mais sobre esse assunto e descobrir como se desintoxicar das redes sociais e entender a necessidade de se tratar a ansiedade, acompanhe o Sala de Entrevistas de hoje, a partir das 3h10 da tarde. Vai ser um sala imperdível. Às 3h10 da tarde, qualquer coisa, não tem problema, a gente deixa disponível no nosso canal do YouTube para você assistir e compartilhar através aqui do /TV Primavera Criciúma. Vai ser um sala muito especial, muito aguardado pela nossa audiência e também por muita gente, então assista, que vale muito a pena. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Também entre em contato com a gente, sugere temas para o Sala, pauta aqui para o jornal, não tem problema, é o nosso canal de interação com você. Gente, uma boa terça, puxa o cobertor que vai esfriar e a gente volta amanhã com mais informações aqui no Informe Região. Daqui a pouco, às 2h da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Às 3h10, volto com o Sala Inédito, falando sobre ansiedade, depois Boletim Primavera e também a Hora da Graça. Lembrando, o missionário volta ao estado no final do mês, a gente vai falar muito disso para você aqui também. Tchau, até amanhã.